Atenção. 1, 2, 3. Começou, gente. Bom dia! Dessa vez é bom dia. A gente se encontra hoje, sábado, 28 de setembro, excepcionalmente às 10 da manhã, porque essa pessoa aqui tem um compromisso hoje à tarde, para falar sobre esse livro sensacional, Urutau, da nossa querida amiga e escritora Larissa Brasil, que está presente aqui com a gente. A gente já começou a falar no livro antes de gravar, mas a gente vai contar tudo de novo para quem não esteve presente. Calma, que a gente tem muitas dúvidas, tem muitas questões. Larissa, bem-vinda ao nosso querido Clube Escuro Meders. É um clube de leitura de livros de mistério, de horror, é bastante direcionado para o horror, mas a gente lê também policial, mistério, e esse ano a gente está lendo muita autora nacional, e a gente está surpreendido com tanta qualidade na produção nacional. Antes de começar, eu vou ler brevemente a biografia, a mini bio da Larissa, para quem, por acaso, sei lá, não conhece ainda a Larissa Brasil, que é um grande ícone da literatura brasileira policial, uma super famosona que estava lá na Bienal, dando autógrafo para mais de 1.200 pessoas em roda dela, enlouquecidos pelos livros, pela trilogia da Nanda Noronha e pelos outros livros da Larissa. A Larissa também publica outros livros, inclusive tem um aqui, que eu peguei na Bienal com ela, que é Uma Oração para Ninguém, que até ganhou acaba de ganhar um prêmio internacional. Eu vou ler aqui a mini bio, que vai ficar mais fácil. Larissa Brasil é escritora de suspense e mora em Goiânia com seu marido e suas poodles, no meio de muitas plantas. É ganhadora do Prêmio Odisseia da Literatura Fantástica em 2023, na categoria Narrativa Longa de Horror, com seu suspense policial Irebu. Foi também premiada em 2020 com o livro A Garota da Casa da Colina e em 2021 com o livro 3, por suas histórias de suspense no Prêmio Aberti de Literatura. Seu sexto livro, Uma Oração para Ninguém, é um suspense psicológico, esse que eu acabei de mostrar. É um suspense psicológico com a mitologia de Iemanjá e recebeu a menção honrosa no International Latino Book Award 2024. Larissa é fã da coleção Vagalume, eu também sou, e lançou seu primeiro livro, um suspense juvenil, Mal Noronha, e A Onça Cabocla. Tá aqui, ela tá mostrando. Então tá aí o início da dona Nanda Noronha, pelo jeito. Não, esse é o início da Mal Noronha, ela é uma personagem de Irebu. Eu peguei, é atual. Eu peguei um spin-off porque eu sempre quis, eu vou te cortando aí, né? Eu sempre quis escrever juvenil e aí eu coloquei essa personagem aqui, eu peguei o spin-off dela. Show. Depois tu vai nos explicar melhor então também. Porque pelo jeito tu gosta desse sobrenome Noronha, né? A Marie falou, agora temos que comprar pelo menos 2, Irebu e Oração. Marie, Oração é muito bom. Eu já li até a página 100, daí eu tive que parar porque eu comecei a ler o Urutau para o nosso clube, né? A Larissa também tem um livro independente de contos, Onde o Vento Faz a Curva. Então, gente, eu vou fazer uma breve sinopse do Urutau, que é o primeiro livro dessa trilogia policial que tem como personagem central a nossa querida Nanda Noronha, que é uma personagem eu amei, né? Eu sei que tem algumas pessoas que se irritaram um pouco com a Nanda Noronha, e por causa da impulsividade dela. Eu vou dizer para vocês que, sinceramente, eu acho que eu estava falando para o Laupo antes de vocês entrarem, que a Nanda Noronha, para mim, a Larissa fez uma versão feminina daquele policial turrão e assim, impulsivo e violento, que não consegue segurar seus impulsos e tal. Eu amei. Bom, a Nanda Noronha, ela é inspetora policial e ela vive numa cidade que chama Goia. E eu achei que Goia tem muito a ver com Goiânia, assim, né? Por acaso, não por acaso, né? E nessa cidade ela está atualmente, o livro se passa em 2020, né? 2020. Ela está
ela está afastada da polícia porque ela viveu um trauma muito grande, ela viveu uma agressão física, ela levou uma facada na barriga e tal. O livro inicia assim. Só que o assassino, ou a assassina, depois a gente vai saber, né, que provocou esse problema, esse afastamento na Nanda, ele volta a agir nessa data em que ela está afastada da polícia, e aí o livro inicia com esse convite do colega dela, que é o delegado... Ai, meu Deus, me fugiu o nome do delegado, gente. Jorge. O Jorge, também um personagem que é amado versus odiado por todos, assim, alguns amam, alguns odeiam. E ele consegue convencer. Ó, Jorge Bonitão Rocha, eu concordo, Karine. Eu acho que a Larissa descreveu um Jorge bonito. Grandão e tal. E ele convida ela, ele convence a Nanda Noronha a voltar à investigação, porque os crimes são muito parecidos com os crimes de 2013. Então, tudo leva a crer que é o mesmo assassino, porque tem os mesmos métodos. Eu só vou falar mais uma coisa. O assassino ou assassina ataca meninas de 13 anos, a preferência, né? E dentro do ritual, dentre outras coisas, tem as flores na boca, tem a posição do cadáver, que é colocado em lugares bem estratégicos, mas também tem uma coisa muito, assim, do terror, muito bizarra, que é abrir o peito da vítima, retirar o coração, pintar de preto e reposicionar de cabeça para baixo. Então, o livro já abre com essa cena, assim, bastante impactante, bastante horrenda. E agora sim, vou abrir para perguntas, que já tem até fila aqui para falar com a Larissa. Larissa, primeiro só diz um oi aqui para nós, por favor. Gente, eu quero agradecer o convite da Irka, assim, muito obrigada por ler o livro, né? Esse é o meu primeiro livro policial, ele é um catatal, eu sei que geralmente livro policial não são tão longos, mas eu estava muito empolgada. A Nanda tem 3 contos já na Amazon, eu tinha escrito 2 até eu começar a escrever Irebu, ou desculpa, Urutau. Então, assim, eu sou uma pessoa medrosa, então eu meio que me encantei pelos policial e é um meio pesado, né? Então, eu quero agradecer muito por vocês terem lido aí. Muito obrigada. A Marie falou, aliás, quanto a isso, tenho que dizer que amei o gancho que nos obriga a comprar Irebu e ler, né? Porque a gente fica muito... eu tenho ele aqui também, Ju. Só não sei onde é que está nas minhas bagunças pós-enchente, mas ele está aqui. Né? E a gente, claro que a gente vai querer saber depois o que vai acontecer, óbvio, né? Porque o gancho é um tremendo gancho, assim. Laupo, por favor. Laupo já está esperando para você as suas perguntas. Então, a minha pergunta vem da nossa conversa, essa gravação, e eu queria falar sobre a capa, não é? Que eu acabei comprando o e-book por uma questão prática, de poder ler no ônibus, carregar comigo, porque realmente ele é grande, mas eu acho a capa tão linda que eu quero comprar uma versão impressa mais pra frente, e dos próximos também. E era só isso, comentar, essa capa é lindíssima, assim, com esse olho amarelo, eu acho sensacional, é super simples e é maravilhoso. Olha, quando eu pensei no Urutau, eu falei para o capista, que era um policial, ele me mandou umas capas mais estranhas do mundo. Eu falei, não, amiga, eu quero a capa eu quero o pássaro, mas o policial. Eu falei, não, não achava o Urutau para comprar, né? Assim, as fotos. Eu fui caçando na internet, achei um jornalista, um fotógrafo. Eu mandei mensagem para esse homem em tudo quanto é lugar, não achava esse homem. Eu consegui achar o homem no LinkedIn, ele me vendeu a foto e eu mandei para o capista. Quer dizer, a capa é minha. Só o capista só botou lá. Porque eu falei, não, eu quero... mas um pássaro não tem nada a ver com o policial. Eu falei, como não? Todo mundo vai parar e olhar essa capa. E é dito e feito. Eu lancei ele em 2021, 2022, eu fui para a minha primeira Bienal Bienal mesmo, vendendo livro de São Paulo. E aí, cara, o povo parava e falava, cara, essa capa tá me encarando. Eu falei, é para você levar este livro.
Eu esqueci de dizer esse detalhe. A Larissa, ela é uma autora 100% independente. Ela cuida de todo o processo de, enfim, de fazer do seu livro, desde a capa, Claro que ela não faz tudo sozinha, né? Ela paga pessoas para fazer, mas quem faz essa gerência toda é a Larissa. Ou seja, eu super, né, já falei várias vezes, vou dizer de novo, super admiro essa tua capacidade e assim, e o resultado sempre fica muito, muito lindo, assim, visualmente bonito. Obrigada. É porque assim, a gente sempre tem o sonho de ser autora de, né, editora, só que eu vi que o meu caminho não ia conseguir ir por aí, então abracei o independente e fui. Não, e super, assim, produzindo coisas de grande qualidade, tanto de qualidade, assim, visual, projeto gráfico, como também qualidade literária, como a gente vai falar daqui a pouco. O Mário falou que só descobriu o Urutau na internet após começar o livro, ele ficou bem assustado, que o bicho é sinistro. Agora, a próxima que pediu a palavra é a Juliana Cunha, por favor. Oi, então, primeiro quero dizer que amo Larissa, a gente faz parte de outro grupo de escritoras e, assim como a Irka, também tenho... eu também acho o trabalho... É difícil falar da Larissa sem falar com a Larissa, mas, assim, eu admiro muito o trabalho dela de conseguir dar conta desse processo de maneira sozinha, assim, mas... Eu acho que a gente, enquanto escritor, muitas vezes fica com essa expectativa da editora, e eu acho que a Larissa ela conseguiu o que é o mais brilhante, que é o contato com os leitores, né? Isso dá uma independência para ela que eu realmente admiro muito. Então, fiquei muito feliz, já tinha comprado Urutau e Irebu, queria só um motivo para ler, então o clube foi ótimo nesse sentido. Eu tenho várias coisas para falar, mas eu vou tentar ser rápida para todo mundo poder falar. Eu acho que eu sou do time que fica meio nervosa com a Nanda, porque não pelos rompantes dela, mas eu ficava assim, amiga, conta pra alguém isso que você tá descobrindo, pelo amor de Deus. Porque ela viu, eu não sei se eu posso dar spoiler, mas ela viu uma pessoa num lugar e eu fico, pelo amor de Deus, conta pra alguém isso. Eu fico nervosa. Então a Nanda me deixava nervosa, mas depois de tudo que aconteceu, eu falei, ela que estava certa, né? Porque tava um negócio lá brabíssimo. Então acho que é interessante, porque a Nanda realmente lembra esses personagens que a gente está acostumado a ver, esses personagens masculinos. E eu queria até ouvir um pouco da Larissa isso, né? Como é que foi construir a personalidade da Nanda, porque eu acho que quando a gente constrói personagens de mulheres, eu sinto, pelo menos, que essa decisão de tomar alguma atitude que pode deixar o público... Eu acho que personagens masculinos imperfeitos são melhor aceitos do que personagens femininas. Eu queria ouvir como é que foi tomar essa decisão, porque a Nanda ela é uma personagem muito forte, assim, então ela ia dividir opiniões, assim. Eu tenho costume. A Yara Leão, que é a minha boxeadora da Garota Casa Colina, tem gente que ama, tem gente que odeia ela. A Nanda, como ela vem de um transtorno explosivo intermitente, eu estudei muito essa patologia, o que acontece com esse transtorno, e isso dá uma impulsividade muito grande a essas pessoas que têm já esse transtorno. Não que ela não fosse explosiva antes. E conversando com policiais, a gente vê dois extremos assim na força, né? Ou são pessoas que são... Porque as mulheres elas têm que ter uma força muito grande dentro da polícia. Porque não adianta, ainda hoje ainda são taxadas. Eu conversei com jornalistas, com jornalistas investigativos e disse que a coisa é terrível, tanto que eu vou falar disso no terceiro. E aí a Nanda veio, não sei da onde, porque eu escrevi um conto para participar de uma antologia na época, em 2018, e era um conto policial no Natal, que chamaria Movediça. Tem Nanda e Jorge lá. E ali eu já tenho muito... Ela já veio com essa camada muito... dramática, ela tem uma carga dramática muito grande, ela perdeu as pessoas da vida dela ali, várias pessoas, então ela tem ela e o irmão, e aí ela veio com essa forma, mas eu assisti na época, que eu estava pesquisando, Carbono Alterado, e tem uma policial lá, eu não sei o nome dela, mas depois eu pego, a Cristina Ortega. E, cara, ela era muita personificação da Nanda para mim. Ela e depois eu assisti Mayor of Easttown, que é pela Christine... Ai, gente, eu tô horrível, do Titanic.
a personagem policial dela também é muito boa e é nesse estilo. Então, eu fui pegando essas referências e trabalhando essa policial, que como você está vendo pelos olhos dela, você meio que está descobrindo as coisas junto com ela. E a Nanda, ela tenta dosar essa impulsividade dela, mas ela não consegue. Tanto que em Irebu, eu acho que até eu consegui dar um pouquinho de parcimônia para essa mulher, mas ela é muito impulsiva, realmente. E ela quer muito descobrir, né? Que, tipo, em 2018 aconteceu tudo que aconteceu, perdendo o marido, né? E tudo. E depois, um ano e meio depois, um ano mais ou menos e meio depois, acontece tudo essa volta, né? E ela precisa saber se realmente é um copycat ou o que é. Então, eu realmente pensei na Nanda nessa personagem. As pessoas acham que ela é meio parecida comigo, ela não tem nada parecido comigo. A Nanda só tem a jardinagem que eu peguei, que eu amo. Eu sou muito jardineira, veio da minha avó, da minha mãe. É a única camada de Nanda minha. Então, eu quis trabalhar isso nela, essa força mesmo, mas que, às vezes, dá merda, né? Infelizmente. Olha, será que ela vai aprender? O Mário falou que é Mare of Easttown. É isso? É Mare of Easttown, é com a menina do Titanic. Isso, Kate Winslet. Eu fiquei com o Christian na cabeça. E é muito boa essa série, cara. É muito boa. O final dela é explosivo. Olha só, a Ju falou um negócio, eu vou esclarecer para vocês. Gente, agora aqui é permitido tudo que é spoiler. A gente está aqui para falar do livro. Se você ainda não leu esse livro, por favor, vá correndo ler e depois volte aqui para assistir o nosso debate, porque agora a gente tá liberado spoiler total. A Isanete entrou, bem-vinda, Isanete, e a próxima da fila é a Andréia. Eu respondi, Ju, sua pergunta Respondeu, toda? Ju? Ah, tá. Oi, pessoal. Bom, eu tinha participado do Catarse, né? E aí era do Irebu quando eu participei. E aí, na época, já comprei o Urutau junto, né? E aí esperei que começasse a leitura no grupo, tive que me segurar, né? Porque eu amo ler romance policial. Mas eu adoro ler junto com a galera, porque aí a gente fica comentando, né, ao longo da leitura. E, assim, você cria, Larissa, um universo muito íntimo, assim. O que eu gostei, o que eu mais gostei é que você modula, e isso às vezes não acontece no policial, você consegue modular momentos de tensão e distensão. Então, tem aquela coisa da gente... Quando a gente percebe, a gente está lá dentro da narrativa, né? E aí, de repente, vem lá um susto, você fala, eu estava toda distraída aqui, curtindo essa festa, de repente tem lá uma parada super sinistra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, você já começou a falar, né, na resposta da Ju, sobre o processo criativo, a construção das personagens, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também do teu processo como autora independente, né? Isso de fazer tudo, de lidar com todas as questões, né? E teve esse sucesso agora estrondoso na Bienal, que deixa todo mundo muito feliz aqui. Eu te admiro demais, assim, por isso, e porque você catalisa, você fomenta muita coisa. Tem um perfil parecido com o da Irka, né? Isso de ter esse grupo do NIDA, do qual nós fazemos parte, né? A Ju, eu, a Irka, acho que daqui somos nós, e que é tão importante para que a gente discuta mesmo literatura e produza, e que ninguém desanime, né? Porque tem momentos que a gente fica um pouco tristonho com a própria... às vezes é difícil que o livro chegue no leitor, né? Tem muita coisa aí tem muitos gaps, e é muito legal quando a gente vê alguém como você produzindo e sendo lida e produzindo coisas com tanta qualidade. E aí, contando, né? No dia que eu terminei, era uma madrugada, porque eu tinha perdido o sono e eu precisava ler, e aí eu li das 2 às 4 da manhã e terminei. E imediatamente eu já engatei
Eu quase terminei um e já engatei o outro, assim, só para você saber que realmente o gancho ali funcionou. O mundinho e o Irebu se passa em 5 dias, então ele é pé, tipo, no acelerador e vai com Deus. Muito obrigada, gente. Olha, eu realmente, quando eu comecei, eu ganhei um prêmio Revelação num concurso, foi muito importante para mim, porque foi 2 semanas depois que meu pai tinha morrido, e eu realmente estava pensando em, esse trem de escrita não vai dar em nada. E aí foi tipo um trem que eu entrei e nunca mais consegui descer, porque foi uma coisa atrás da outra. Eu tinha muita história na cabeça, voltei a escrever em 2012, desculpa. E aí eu tinha aquela coisa do independente não, que queria uma editora, mandei meu livro para todas as editoras possíveis, uma respondeu, falou, filha, deixa eu te falar, a gente, tá? Você não precisa, a gente literário, a gente não pega manuscrito assim. E aí eu fui para o caminho de contratar uma editora, porque eu precisava saber como era esse processo. Irebu é meu 2º livro, então assim, eu cometi vários erros nele, mas foi um livro que eu fiquei com muito medo, porque eu fui para o Catarse, eu tinha 2 anos de carreira, e eu consegui bater a meta em 48 horas, eu fiquei impressionada com o apelo. E eu sempre tive essa coisa da rede social de realmente engajar muito com o meu leitor, de conversar muito com o meu leitor. Então, desde o meu primeiro livro, eu tenho tido resultados legais. Na pré-venda do meu primeiro livro foram 120 livros, a editora não acreditou, eu tinha pago a editora. Então, assim, tudo meu foi muito independente desde o começo. E depois de Urutau, eu percebi que se eu tivesse 1000 leitores fixos, esperando eu lançar qualquer produto, eu não precisaria de uma editora. Então, desde 2021, eu venho tentando conseguir levantar estes 1000 leitores aí. Eu devo estar na faixa de uns 500, 600 cativos, mas a minha meta realmente é chegar em 1 milhão. 1 milhão não, gente, só 1000. 1000. 1000. Pensar grande, amiga, pensar grande, que é isso? E aí, Bienal do livro foi, assim, uma loucura. Urutau é o meu livro mais vendido, eu tenho mais de 3.000 unidades físicas vendidas, eu estou fazendo agora uma edição comemorativa, eu tenho mais de 500.000 páginas lidas na Amazon. Então, Urutau é um fenômeno, ele não ganhou prêmio, ele não tem editora, mas ele tem o povo, então tem aquele meme, e assim, as pessoas amam, é impressionante, me cobram muito da Nanda. A primeira coisa que eu escuto é ter conto da Nanda, cadê o 3º livro da Nanda? Tanto que o Mal Noronha, Onça Cabocla, é um spin-off que tem a Nanda, o Jorge, tem a Jade. E eu conto um pouco do olhar da Mal, que é uma adolescente de 16 anos, essa transição dela, eu não vou dar spoiler, enfim, essa transição dela, então conta muito ali, é um agrado até sair o 3º, que é o Iuraçu. Então, assim, não é fácil ser autor independente, a gente tem os altos e baixos, a gente, às vezes, esse ano foi baixos para mim, assim, em termos de psicológico, mas é um dia após dia, né? Então, eu escolhi esse caminho, é lógico que se vier uma editora, a gente abraça, né? O da Nanda, eu não sei se eu daria para uma editora, talvez, eu estou tentando captar ele para streaming, estou fazendo um avanço muito forte nisso, quem sabe, vamos rezar. Mas editora talvez não, mas talvez os outros sim, os próximos, né? Mas é difícil, eu sou muito controladora, mas as plataformas como o Catarse têm me ajudado, meu próprio site ajudou a fazer algumas coisas quando eu estou cansado. O Catarse é muito estressante você fazer um Catarse, não é uma coisa legal, ainda mais eu que sou ansiosa, então Então é isso, eu agradeço muito, assim, e tenho conquistado os leitores, agarra ali. Agora eu estou indo para o público juvenil, porque eu não sou boba nem nada, já vou formar igual a outra lá desde o começo. Larissa, a Isa falou que tá com a câmera desligada, mas que não perderia o debate por nada, porque ela amou teu livro. A Karine falou, tem que sonhar com 1 milhão, sim. A Gil falou, muito rainha, concordo. E o Mário falou que tem tudo a ver, que sim, eu também concordo, tem tudo a ver com série, adoraria assistir. Estamos batalhando para a série. Quem sabe?
Pensamento positivo. A próxima da fila é a Karine. Oi, Larissa, obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu não sabia que você fazia tudo independente, então eu vou te dar os parabéns, porque é muito, muito difícil você fazer as coisas em livro independente. A parte médica está super acurada, está super certinha, e faz muito sentido. E é uma coisa que me tira do livro, quando não tem, assim, é ficção e tal, mas tem que fazer sentido. Então, parabéns, dá muito, muito, muito trabalho você acertar bem a parte médica. Eu conversei com o perito e ele foi me dando... Não, foi a conversa mais louca que eu tive na minha vida, porque eu fui conversar como é que eu quebrava, né? E ele me falando, eu 2 horas conversando com esse homem, meu Deus, ele abria os trem, mostrava, e eu, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Então eu conversei com esse cara, muito doido, ele era perito neonatal, neonatal de infantil, né? Caraca, foi punk. Nossa, com certeza. E é difícil você entender quando você não trabalha na área. Então, parabéns de conseguir transpor essa parte de forma bem, bem certinha. Eu acho que funcionou super bem. Mas eu queria te falar sobre as personagens femininas, que eu adoro quando tem essas personagens femininas quebradas, lascadas, desgraçadas da cabeça. É ótimo, porque você não sabe o que vai acontecer. E eu queria, sinceramente, entrar no livro. Faltavam 30 minutos para eu terminar a leitura. Eu estava, acho que, em 85%, quando a Nanda, ela está sendo acusada de homicídio, e aí ela sai da cela. Eu queria entrar muito no livro e dar uns tapas na cara dela. Gente, eu queria. Mas ela tinha que sair, gente, não tem jeito. Exatamente. Aí eu fechei o livro e falei assim, não, eu não vou terminar de ler isso aqui hoje. Mentira, continuei lendo e terminei de madrugada agora. Porque me deu muita aflição. Eu falei, gente, se você tá com a adrenalina lá em cima, você quer socar a outra, tudo bem. Agora, você tá calma, você tá tranquila. Mas ela tá ali no hype investigativo de encontrar a sobrinha, de encontrar a ave fantasma, não sei o que, e a criatura vai e me sai da cela. Eu falei, gente, eu queria muito entrar e dar uns tapas na cara. Aí vocês reclamam do Jorge, coitado. O Jorge, coitado, pobre. Ele tenta segurar a bandeja, assim, mas acho que ele não dá muito conta, né? Ele vai tentando equilibrar a Nanda ali, mas não dá, pobre, coitado, meu Deus, acabou no hospital. Gente, mas só um detalhe, ela só estava presa porque o Jorge saiu da sala de interrogatório na hora que caiu a luz. Por que ele saiu de lá, gente? Como assim? Deixou a interrogada sozinha, porque a Nanda estava na outra sala. Exatamente. Então, só esse adendo. As personagens femininas, eu gosto muito de trabalhar as personagens femininas, porque é o meu carro-chefe, né? São personagens femininas. Eu tenho alguns personagens que eu trabalho, né? Mas quando eu pensei nesse livro, eu pensei em 3 mulheres mesmo, totalmente diferentes, investigando uma ação. Na minha cabeça ainda não tinha que era uma policial, uma matemática e uma psicóloga, né? E que se odiassem os 3. Ou não, né? A Florence não odeia muito a Nanda, enfim. E aí eu tinha essa coisa ali das 3, dessa coisa explosiva, mas que depois elas se juntassem e elas convergessem ali as energias, em vez de estar disputando o terreno, e focar no que interessa, é o que acontece. E a Cássia morre, né? E depois as pessoas odeiam a Cássia, depois as pessoas ficam, porra, você matou a Cássia. Eu falei, gente, vocês decidem. Mas a Cássia é um elemento que ainda ela vai voltar na trama, porque tem muita coisa a ver com o Irebu, mas eu sempre tive essa coisa de colocar mulheres, tanto que no 3º livro tem mais uma que entra na jogada, e eu gosto muito. Talvez o Jorge ele seja mais low profile, e conversando com policiais que leem o livro, fala que o Jorge é muito típico de delegacia, como ele trabalha ali dentro.
né? Tem delegado que me manda mensagem e fala assim, nossa, eu me identifiquei demais com o delegado Rocha. Ok. Então, assim, eu fui um catalisador. Eu conversei com pessoas, mas assim, a gente nunca sabe a vivência, cada um tem uma vivência dentro de uma delegacia, né? E então, assim, eu sempre tenho muito cuidado de trabalhar as mulheres, eu gosto muito. E porque eu acho que a gente, mulher, que as pessoas têm a mania de colocar um estigma de forte em personagens femininas, e eu não gosto desse estigma, porque eu não acho que a gente é forte. Eu acho que a gente é fraca, a gente é forte, a gente é chorona, a gente é briguenta, a gente ama, odeia, e a gente é todas essas mulheres, né? Numa só, uma mulher que está querendo casar, outra que não quer, uma que quer desesperadamente filho, outra que não quer nem passar perto de instituição, que odeia a família. Então, eu gosto de trabalhar essas mulheres todas dentro de uma só, porque a gente é desse jeito o tempo inteiro, né? A gente xinga, a gente abraça, e a gente tem todas essas 4 estações, essas 4 luas dentro da gente, né? Então, eu quis trabalhar mulheres bem nesse lance, assim, muitas dentro de uma. Tanto que todas ali, que tem a Jade, inclusive, é um personagem que cresceu muito. A Jade, as pessoas falam assim, meu Deus, eu amo a Jade. E eu falo, e é engraçado, é uma personagem que ela vai crescendo, né, com a trama. Eu tive personagens tipo o Vulto, que as pessoas amam o Vulto. Eu amo. E foi um personagem que eu tive que colocar na trama porque estava muito parada nos 25%. E eu vi um cara em Nova York andando com um capuz. Gente, olha, eu arrepio inteira. Era um capuz, assim, uma coisa muito... Era um senhor de rua, e ele andava com um andador. E aquilo me deu uma impressão tão forte que eu falei, nossa, um dia eu vou escrever alguma coisa que vai ter um homem desse jeito. E ele tinha umas tatuagens de caveira. Então, o Vulto entrou nesse processo aí. O querido, super querido, Nanda, né, demorou, coitada, para entender que a Ave Fantasma era uma mulher. Mas eu acho que é muito dessa coisa birrenta dela tá batendo de frente com a Cássia, dessa coisa do território, que eu acho que a gente também existe isso na gente. Nossos territórios são muito bem marcados e a gente tem medo de perder terreno, né? Ainda mais se você volta para uma ação que você foi afastada por incompetência, né? Então, é isso. Eu amo personagens femininas e quero sempre trabalhar. Tanto que em Oração para Ninguém tem 2 personagens muito fortes. A Inaê é muito forte, feminina. E a Júlia também. São 2 personagens. Então, e tem uma outra também, enfim. Olha, a Gil falou assim, pelo amor de Deus, alguém fala na Cássia, eu também, gente, eu gosto da Cássia, viu? Depois eu quero falar, é a minha pergunta que eu vou lançar depois que todo mundo falar. E sobre o Vulto, menina, uma hora eu fiquei assim, ó, ai meu Deus, ela vai matar o Vulto, pelo amor de Deus. O que vai acontecer com esse pobre desse Vulto? Matou os cachorros. Exatamente, quando eu vi que é de 13 anos. E eu estudei, inclusive, isso, né? Sobre como as mulheres matam. Porque, assim, também as pessoas têm uma coisa falando que mulher é mais. Quando matam, elas são mais. Só que tem muita mulher matando aí que a gente não sabe, né? Que tá matando e a gente vê o jeito que elas matam. Realmente, as mulheres elas tendem a usar. Não a força física, né? Elas vão pela intuição e pela organização, mais ou menos, né? E aí, eu puxar do corpo e tal, eu fiz isso com essas características mesmo. Porque, assim, eu não quero que o leitor tenha dúvida que é um homem ou uma mulher. Eu quero que o leitor saiba que é uma mulher. Tanto que, quando eu estava fazendo a edição do livro, a minha editora falou assim, mas você não quer deixar dúvida? Eu falei, não. Eu quero que o leitor saiba e que a Nanda venha a voltar atrás, porque é um dos aprendizados dela na trama, ela tem que voltar atrás, né, naquilo que ela é muito cega, os pontos cegos da Nanda são muito fortes, e dizem muito a respeito dela, né, é muito pessoal ali. A teimosia dela, né, em na aceitar. Teimosia, exatamente, e é um pouco eu, teimosa, né, taurina, as pessoas falam que não existe esse trem de taurino, pisciano, enfim, mas eu sou teimosa, melhorei muito. O próximo da fila é o Sotrate. Sotrate, por favor, tua pergunta. Oi, pessoal, bom dia, Larissa. Primeiro eu queria contar que eu cheguei no livro da Larissa, porque eu estava numa época de procurar coisas indígenas, aí eu vi um financiamento coletivo
Eu falei assim, nossa, nomes indígenas, olha, tem um outro livro junto. Aí chegou, eu falei, não é. Né, aquele que comprou no impulso e depois agir. E acabou ficando na fila, e aí quando o clube resolveu ler, eu falei, nossa, que maravilha, eu tenho. Eu adoro livros de mistério, assim, de detetive, policial. Eu leio bastante sobre isso, e você escreve muito, muito bem. Adorei a Nanda. A Nanda, ser o que a Nanda é sensacional. Né? E não é adoçado, né? Aquilo que você disse, puxa, essa parte dela marcar território, né? Puxa, ela demorou tanto, né? A mulher sofre tanto para chegar onde chega, e aí tudo é ameaça, inclusive outras mulheres. Então eu achei que isso ficou muito, muito retratado. Ao contrário do pessoal que estava comentando aqui no começo antes, que não gostam dos homens, dos personagens masculinos, eu gosto, eu acho que eles são muito reais, né? Então, assim, não tem o super delegado, não tem o cara super corajoso, não tem o herói. Excelente não ter o herói. Eu identifiquei muito com o Jorge, eu também penso em comida a cada 15 minutos. Eu coloquei isso porque eu tenho pessoas próximas que, meu Deus do céu, na pior parte possível, tá pensando em comida. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não tem como. É um Hobbit, eu amei isso, né? É um ogro. Eu adorei um monte de pistas falsas que você vai soltando pelo caminho. E aí, se você não leu o livro, por favor, pare agora, porque vou dar um spoiler pesado. E eu tinha certeza que era a Florence. Que eu falei assim, 5 anos fora, ela volta, o negócio retoma. Eu também tinha essa impressão de que era uma irmã chamando a atenção na outra ali. Eu tinha certeza que era a Florence. E até peço desculpas, né, no começo aqui da live, eu ainda estava lendo. Eu terminei exatamente agora, com 10 minutos de live que eu terminei o livro, e fiquei sabendo que não era. Quer dizer, faltou ler o jornal, né? O jornal eu não consegui ler, mas o jornalzinho é só tipo uma... Eu faço tipo um resumão do que aconteceu ali e as palavras cruzadas. Adorei esse recurso gráfico que você usou, esse negócio das palavras cruzadas, foi muito, muito criativo. Esse negócio da gente estar lendo e ficar procurando, né, qual que é a resposta. Tem uns ali que me pegou, embora eu goste bastante de palavras cruzadas. E a minha dúvida era em questão a realmente a vilã, a ave fantasma. Você já tinha decidido, ou você saiu soltando as pistas e falou, isso daqui vai encaixar perfeitamente? Porque assim, quando fala quem é, você fala, óbvio, quem mais saberia abrir um corpo de uma menina de uma forma, sabe, né? E gostei muito dessa dica que você deu do negócio do corte em T em vez do corte em Y para fazer. Isso daí eu falei assim, nossa, ela sabe do que ela tá falando, né? E não engraçado, quando ele foi para a leitura crítica, ele falou, o corte não é esse. Eu falei, tem corte sim que é esse, que foi o perito que me deu uma dica, e eu fui pesquisar, que seria uma coisa, não é uma coisa tão atual. Então, eu terminei de escrever o livro, dormi, no outro dia eu mudei o final inteiro do livro. Eu fiz igual a Agatha Christie, fui lá, paguei minhas evidências, coloquei algumas. Era a Florence no começo, eu achei que ia ser muito na cara. E aí eu mudei muita coisa no livro, depois que eu terminei. Isso antes ainda de... porque assim, eu vou falar uma coisa que eu falei no começo, que eu não tinha falado quando estava gravando. Quando eu escrevi 6 meses, e era para chamar Negro, ia chamar Negro, Translúcido e Branco, alguma coisa assim. E aí eu me apaixonei pelo canto do Urutau, quis mudar a mitologia inteira e mudei tudo do livro, reescrevi o livro em 2 meses, mas esse final já estava reescrito depois que Aí eu falei, cara, a Florence está muito na cara, porque desde o começo, inclusive era para ter um romance mesmo entre a Nanda e a Florence, aí eu abortei as missões e fui desenvolvendo uma coisa que talvez seria mais fácil para mim, porque eu sou hétero, e eu falei, cara, eu vou ter que pesquisar muito. Tanto que quando eu fiz Uma Oração para Ninguém, que é um romance sáfico, ela é lésbica, foi muito difícil para eu sair do meu heterocentrismo
Eu paguei uma leitura crítica, uma leitura sensível, e foi excelente, porque eu me senti aqueles autores brancos escrevendo cena de mulher, porque foi horrível. Foi horrível. Assim, o meu olhar era muito masculino, não, desculpa, muito feminino para o homem, não para a mulher. Então, isso foi um aprendizado muito grande para mim. Então, foi bom lá atrás eu não ter feito isso. E aí eu mudei toda a estrutura do romance e tal, do policial, e aí eu falei, cara, a Florence está muito na cara. É lógico que você fica ali, você fica em dúvida na Jade, na Florence. Depois eu ainda pensei que podia ser a Lorena, porque a Lorena vai lá, abre aquela porta e ela vai com a Lorena sem dó nem piedade. Eu falei, cara, a Lorena era uma boa opção também. Mas eu acho que a Susana, ela se encaixa muito bem ali em tudo. Ela está mencionada na Palavra Cruzada, acho que na 3ª ou 4ª Palavra Cruzada ela está mencionada. E é óbvio que você não vai olhar para dentro, né, nem para as pessoas conhecidas ali, né? E as pessoas desconfiam da Nanda ser a irmã gêmea também. As pessoas têm essa desconfiança. Então eu fiz a Agatha Christie Move, que disse que ela fazia isso, né? Por isso que o povo não descobre o assassino. Eu voltei, coloquei algumas coisas. Se você perceber naquela parte da chuva, ela tá de cabelo molhado, ela tem a bota não, a moto, né? E é onde ela pega a Cássia rosa ali, leva. Então, e acaba que tem uma coisa pessoal muito com a Nanda, né? Tem aquela coisa muito familiar ali. Que estudando assassinos de séries, eu fui bem a fundo, tentando entender muito a cabeça, porque assim, não que seja diferente a patologia, assim, psicologicamente falando, né? O psicopata, ele tem um jeito de agir, dependendo, né? Não é tão certinho como a gente coloca aí nos livros e filmes, né? Mas, de qualquer forma, eu tentei trabalhar a cabeça dela e quis fazer essa coisa do coming age aí, né? Que as pessoas falam, trazendo as coisas dela lá por trás. E foi muito difícil escrever pela voz da Susana, da Branca, porque, nossa, era angustiante para mim escrever tudo que ela pensava. A gente tem que buscar umas coisas muito fortes dentro da gente, né? Então foi isso. Eu respondi, que eu falo tanto, gente, vocês podem me cortar. Tem um monte de mensagens aqui falando que... O Mário falou que só suspeitou da Susana porque confundiu os nomes dela e da Cássia ali por volta ali daquela parte do vulto. E a Karine acha que ficou um clima entre a Florence e a Nanda. Eu também, sabe? Sempre tem uma sugestãozinha ali, eu acho. E ele falou sobre as lendas indígenas. Eu tenho em Irebu é lenda indígena. Eu trabalho muito a mitologia tupi em Irebu. Eu estudei, cara, e eu fiquei apaixonada pela cosmovisão tupi. Inclusive, uma do jeito que o mundo vai acabar na cosmovisão tupi é pelo fogo, né? O próximo. Jacquard, se eu não me engano, que é o Deus, então nós estamos no caminho certo. Ai, né? Gente, que assustador isso. Um foi pelos ventos, outro foi pelo levante de água, e o levante de água, em um monte de mitologias, você vê essa levante de água. Tanto que a Bíblia ela fez um apanhado de tudo que tinha lá na Suméria, e tem muitos relatos dentro porque são mais de 300 etnias aqui no Brasil, indígenas, e tem de várias levante de águas. Todo mundo fala desse levante de águas. E eles falam que a segunda era acabou assim, e a terceira é pelo fogo. Nossa. Então eu tô assustada. Olha, na minha listagem aqui tá a Marie, depois a Daisy e depois o Rogério. Vai, Marie, é você. Tá, se tiver muito barulhento, vocês me avisam. Tranquilo. Não, justamente eu queria falar disso, e a minha pergunta, algumas partes da minha pergunta já foram dançando aí, né? Mas eu achei genial isso, porque você vem com toda uma história, né, construída em cima dessa obsessão das duas irmãs, né, que é uma obsessão, porque as duas tinham uma mãe extremamente abusiva em todos os sentidos, só que com a abusividade psicológica funcionava mais, com a outra ela caía na porrada, né? Com a Branca ela caía na porrada. Então, nesse sentido, eu fiquei também, como diz a Karina, cara, você
você preparou muito bem tudo isso. Mas de repente, lá pelas tantas, você dá uma puta de uma virada no livro, né? Porque assim, a história toda meio que fica, quando a Nanda começa a descobrir, meio que fica claro que tem, que com a história das marcas de X nas costas, fica claro que é uma, né? Mas daí você vai trazendo tudo assim, e daí você coloca bem isso, né? Você faz uma festa ali que a gente fica, puta que pariu, da onde que ela foi tirando tudo isso, né? Assim, a Jade não é fluxicheiro, não tem nenhum fluxicheiro naquela história, né? Você fica desconfiando até da mãe da história, né? Você fala, cara, a mãe da guria não morreu, tá aí, né? Agora, a coisa de ser a Susana, eu achei que foi uma virada muito genial, assim, muito genial. Que realmente sustenta toda a coisa dela saber, porque como ela está na polícia, mas ela está no IML, né? Ela está fora, e a Andréa fala das coisas, mas ela usou isso também, do roxo pra caramba, né? Porque a coisa do IML, a coisa do perito ali, tem uma força muito grande, e dá esse álibi para ela, para ela poder ser e não estar lá o tempo todo, não estar lá e poder fazer as coisas. Mas, assim, e o que eu, assim, minha pergunta foi se já, porque muito você já respondeu, mas o que eu quero te dizer é que eu amei muitas das figuras que você usa, né? Que ela estava tão nervosa quanto isso. Eu gostei muito de como você repete aquela história de a ansiedade entrou sem ser convidada e ficou, sabe? Essa como você vai personalizando esses sentimentos dela, que tem a ver com esse distúrbio que ela tem, né? Essa coisa do transtorno explosivo, assim. Então, essa mistura que você fez. E daí, o final, o gancho que você... Eu vou falar de novo desse gancho, que eu achei genial, né? Que no jornalzinho você já dá todo o caminho das pedras para o Irebu, né? Eu não li o Irebu ainda, agora vou ter que comprar o Irebu. Eu usei o jornalzinho justamente para já dar essa ponte mesmo, né? Eu ainda coloco um capítulo ali exclusivo de Irebu para puxar o leitor, porque eu quero que o leitor já vá ler Irebu, que está lá no Kindle, né? Ou peça no meu site e tal. E lá no Irebu, eu estou tentando pegar um aqui, o Irebu também já tem os jornaizinhos ali, eu já introduzo uma personagem que vai aparecer. Irebu também tem as palavras cruzadas, na verdade, os caça-palavras, né, que eu ponho aqui. Que legal. E ele tem o jornalzinho, que já é um jornal, já é o Nas Ruas de Goiás, aqui dentro é uma... É uma coluna dentro dele. Então, eu achei que ficou legal esse formato, porque durante a trama eu coloco o jornal, eu coloco a televisão, eu coloco os easter eggs ali, né? Quem me conhece já sabe. Então, lendo Mal Noronha... Você coloca os WhatsApp aparecendo ali, que a gente clica e ele destaca. Então, essa coisa faz você se sentir na coisa. E aí, esse gancho, né, com a questão que eu digo, é uma questão que super me interessa, porque eu trabalhei com a coisa do adolescente, com a coisa do abuso do adolescente, tudo isso. E essa coisa do tráfico de crianças, né, do tráfico internacional de crianças, assim. E eu acho que isso foi uma sacada genial que você deu para Jade, que também é sinistra, né, a sujeita. Ela é bastante sinistra. A Jade, você conhece ela melhor em Irebu. Eu comecei a estudar tráfico de pessoas e foi horrível. Eu acho Irebu mais pesado do que eu acho Urutau. Eu acho Urutau um livro policial com violência, mas eu acho Irebu mais, porque assim, e teve cenas de Irebu que eu precisei que a Nanda fechasse os olhos para não ver certas coisas, porque era tão... as coisas que eu li, que eu estudei sobre tráfico de pessoas, tanto que no final eu até coloco onde você liga, todas
uns números de coisa, porque eu acho que a gente ainda faz muito vista grossa para isso. Se você perceber esse escândalo que teve nos Estados Unidos do rapper, né? Ele pegava garotos de programas de outros lugares do mundo e levava para lá, traficado. Gente, é um absurdo, é uma coisa muito grande que acontece na nossa cara. Assim. Goiás é um estado que tem muito isso. Não só tráfico de pessoas, como tráfico de órgãos. Então, foi difícil demais estudar isso. E aí, quando veio a... Tá me dando eco meu? Não, né? Tá. Não, acho que é... E quando eu peguei o gancho da Tatá, foi muito nesse sentido que eu queria falar sobre isso, porque a gente sai do assassino em série, porque quem escreve romance policial ama assassino em série, né? A gente é apaixonado em assassino em séries. Mas tem muito mais coisas aí. Então, eu fui para o tráfico de pessoas, que eu achava que era muito importante eu falar sobre isso. E a Tatá era uma ponta muito importante, porque a Nanda, ela vai para Paisana, no Irebu. E aí foi um livro que eu mais gostei de escrever, porque, como ela está paisana, ela não precisa seguir os ritos da polícia. Então, isso me dá uma liberdade muito grande. Quando ela está fazendo a investigação, ela tem que seguir os trâmites ali da polícia, você tem toda uma lógica que você tem que seguir. Então, ela é muito mais complexa. Ali não, ela está paisana e ela está muito... Solta o bicho. Ela está bem... Ela está atrás de uma coisa que é muito pessoal para ela, que é a sobrinha, né? E aí ela cai nessa comunidade e tal, não vou dar spoiler, enfim, mas isso foi muito importante para eu construir. E aí, como ela não está dentro da unidade de polícia dela, da homicídios, ela não tem escolha. Tráfico de pessoas, se você não tiver, você tem um gap ali de X dias, você pode ver aquele caso da irmã do lutador, né? Você não acha, cara, não acha, é uma coisa muito louca, parece que some assim, pirlim-pim-pim mesmo. E então ela tem que agir. Por isso que é 5 dias, Irebu. Não tinha como ser um lapso de tempo maior, né? Então, Irebu é o meu amorzinho, assim. É o livro que eu mais amei escrever, porque eu trago essa mitologia tupi, eu falo sobre tráfico de pessoas. Tem personagens muito importantes nesse livro. Para quem não gosta do Jorge, ele sai de cena, mas ele volta depois. Eu gosto muito do Jorge. Não mate o Jorge. Cara, o povo fala que se eu matar o Jorge, eles me matam, Deus me livre. Pode nem gostar desse homem. Mas isso era outra coisa, né? Você já começa falando que o Jorge é o Xangô lá. Né? Então, o Jorge é o Xangô da justiça. Então, essa hora já pega toda uma outra história que eu acho genial, assim, porque essa mitologia toda sincretizada do Tupi com a Ubanda e tudo mais, esse sincretismo é genial, e eu acho que não é à toa que a gente gosta de serial killer e essas coisas, por causa desse caráter psicológico, né, que mexe justamente, que isso eu achei maravilhoso, e assim, super parabéns para você nisso, que você coloca o lado negro de todas as tuas personagens, né? Todas elas. A Cássia é cor-de-rosinha, mas ela é cor-de-rosinha, assim... E Cássia ainda vai dar o que falar, as pessoas ainda me mandam... E a Cássia? Calma, gente, calma, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Só parabéns, e bom, agora vou falar a mesma coisa que eu já falei para Andréa. Eu vou ler o Irebu, mas você trata de escrever o terceiro aí. Não, o terceiro eu já tô com ele, eu tô com ele bastante avançado. Esse ano foi um ano complexo. Aí eu escrevi a Mal Noronha, que tem easter eggs do terceiro, mas ele é um livro totalmente solo, quem não leu nada dá para pegar. Ele só tem 2 spoilers de Irebu, mas que você não sabe o contexto. Mas quem está lendo, eu aconselho ler Mal Noronha depois, ele deve entrar no Kindle no final de outubro. E vou botar na lista. E estou acabando, agora eu saio de férias em outubro, aí em novembro e dezembro eu termino. Eu devo lançar ele para abril, maio do ano que vem. Como assim? Não entendi. É por isso que teus leitores ficam no teu pé, porque tu fica nos atiçando. Porque a Ananda não abriu, né, a pasta. Então, a Ananda não abriu a pasta, porque pensa, ela tá com a cabeça na sobrinha. Não, eu entendo, só fiquei indignada, mas eu entendo. Eu também. Eu fiquei, como assim que ela não olha aquela pasta? Pelo menos o Jorge tinha que abrir aquilo ali.
Desculpa, mas sim, não é possível que eles Nanda, deu uma bobeira, né? Ali não abri. Gente, não justifica, verdade. A Deise tem uma pergunta. Jorge não ajuda. Gente, vocês estão falando Jorge do lar, deixa ele no home office. Tadinho do Jorge. Oi, tudo bom? Muito prazer, Larissa, adorei o livro, assim, eu já tinha lido alguns contos teus, e esse daqui, então, me pegou muito, assim. Vocês estão me ouvindo? Tá bom para ouvir? Sim. E, assim, eu costumo ler, assim, várias coisas ao mesmo tempo, assim, que vença melhor, assim. E realmente, assim, eu não consegui ler outra coisa, assim, eu li muito, com muita fissura, assim, para ler, né, para descobrir e tudo. E eu mudei várias vezes a minha opinião sobre os personagens, assim. Eu acho que eu devo ter caído em todos os truques, assim, do escritório. Porque, assim, no começo, eu não gostei, por exemplo, eu não gostava assim, tipo, apareceu um policial, já não gosto, assim, sabe? Aí, apareceu um homem fardado, já não gosto. Aí o Jorge, eu gostei do Jorge. Aí aquela cena erótica, daí eu pensei assim, meu Deus, como é que vai seguir um assassinato depois daquela cena erótica? Não Vou tem te falar que o povo, quem é policial, diz que não gosta muito de cena de sexo, né? Eu vou ligar E assim, e aí me falaram assim, não, tem que ter um critério. Cena de sexo, você só pode colocar ela. Aí eu, gente, sério, as pessoas fazem sexo. Independente, as pessoas comem, vão ao banheiro, fazem sexo. Aí, não, mas só se não estiver acontecendo nada, porque eles não vão parar igual o filme e fazer o sexo e depois ir. Eu falei, então tá bom. Então vou seguir. Pegou muito, assim, porque eu não esperava que aquilo ia me pegar, assim, sabe? E a Nanda também mudei de ideia, porque assim, eu também segui a linha de alguém que falou ali que achava que ela era a ave fantasma. No começo eu achei que ela era. E aí eu pensei, não será? Daí não estava gostando muito dela, assim. Aí daqui a pouco eu me convenci que não era ela, daí eu comecei a gostar dela também, assim, né? E também com relação... E a Jade também, eu comecei a gostar muito dela, assim. Porque, como leitora, eu acho que o caminho mais automático para mim é de ser também uma pessoa da equipe de investigação. Assim, quando eu leio, eu sou um quinto elemento, o elemento não existente, eu também sou uma pessoa investigando ali, né? E aí eu pensei assim, mas a Jade está muito querida, assim, ela está muito... Ela está colaborando muito, assim, ela não aparece tanto, daí daqui a pouco eu achei assim ela muito fantástica, assim, todo o processo dela e como a suspense que ela ficou lá no final, né? Aí eu tenho muitas coisas aqui, muitas impressões. A pasta rosa me deixou enlouquecida, assim, porque quando eu vi aquela cena, eu não lido muito bem com esse truque literário que é assim, receber uma carta e não conta, eu preciso saber o que está escrito na carta, eu preciso ver o que tem dentro da carta. A reclamação maior é essa, e como tipo assim, mas como ela está muito obcecada, e a Nanda é obcecada, então ela meio que, e a Cássia morreu, e ela entende, né? E aí ela vai atrás da Tatá, sem choro nem vela. Não, eu entendi assim que... Vocês vão saber o que tem dentro desta pasta. Não, eu saquei assim, como assim, tem tanta coisa acontecendo, né, que ela não faria o que eu como leitora, gostaria que ela fizesse. Ela é a personagem independente, ela tem as decisões que, no momento, ela consegue tomar, né? Mas eu fiquei assim, eu tive quase a reação que eu ficava com medo da Nanda. Se eu fosse uma investigadora e a chefe de investigação socasse a mesa, eu ia ter medo dela, assim, né? No começo eu tinha medo da Nanda e achava que ela era a assassina no final, né? Aí eu pensei, nossa, agora eu tô quase tendo as reações da Nanda quando não viu o que tem dentro da pasta rosa. Tipo, o que ela vai pensar? E assim, uma outra última coisa que eu queria comentar é que eu adorei, assim, a primeira pessoa sendo colocada, inclusive das assassinas, assim. Cada vez que aparecia as meninas, ela tinha um capítulo, um trechinho, em primeira pessoa, assim. Aí eu achei fantástico. Das meninas que foram mortas, né? De todo mundo, assim. Eu quis fazer essa distinção, até para a gente entender como que era a vítima que ela procurava. Geralmente a vítima
era como ela descreve mesmo, são meninas que ninguém vai sentir falta, então ela procurava por ali, né? Muito que se parecia muito com o que ela vivenciou, né? E eu achei interessante, assim, que cada uma dessas personagens tem uma voz própria. Quando chega, né, em primeira pessoa ali, tu percebe que realmente é um engraçado personagem... você falar, porque as pessoas tendem a falar isso para mim, que eu consigo diferenciar as vozes. Eu treino bastante, eu até fico feliz com vocês, né? Se vocês lerem O Machado da Casa de Pedra, que é o meu conto mais sangrento, e a da Nanda, ele tá no Kindle Unlimited, tá no Kindle. Vocês vão ver a Nanda, antes de Urutau, no seu auge do TEI, do transtorno explosivo intermitente. Então, esse é um livro, é um conto muito sangrento, é um conto que fala sobre estupro e tal. Então, assim, aí vocês vão ver essa coisa dessa personalidade explosiva que quem tem, e coisinhas assim, mínimas às vezes, e como é essa reação dela dentro. São 3 contos, que é o Areia Movediça, que é o primeiro, depois vem A Borda do Escuro, que passa 10 dias depois desse primeiro, e a Machado da Casa de Pedra não tem muita... Então eu falo um pouco dessa coisa dela, dessa personalidade, eu construo essa personalidade dela nesses contos também. Legal. E por último, assim, eu também sou do time ali da Karine, que também está percebendo um clima ali entre a Florence, né? E eu queria perguntar, assim, se tem alguma possibilidade, porque parece que a Nanda ficou meio acuada, assim, ela não devolveu muito ali a possibilidade, né? Acho não que posso tem dar spoiler. Uma chance de rolar algo ali entre elas. Mas olha, quem está lendo Irebu, eu não sei. Bom, a Florence está em Irebu. Então, será? Será? E Irebu eu escrevi depois de Uma Oração para Ninguém. Então, o meu olhar já está mais... Não está heterotop, né? Então, o Jorge não está... E o Jorge não está presente. O Jorge está recuperando Irebu, né? Então, Nanda está bem, tipo, sem freios. Nanda está na banguela e sem freios, vamos dizer assim. Promete. Ela já é uma mulher sem freio, né? Imagina agora. Ela tem que ser mais ponderada, né? Espero que depois de Irebu, depois que vocês lerem, vocês gostarem e tal. E Iuraçu, ela, né? Se pondere, não sei, vamos ver. Olha, deixa eu falar uma coisa. Só para pegar o gancho dessa cena de sexo, que é na página 166 e 167. Me marcou muito essa cena também. Tanto é que eu fui lá e escrevi. Olha só o que eu escrevi. Cena de sexo escrita por mulher. Sutil, interessante, na medida, sem espalhafato e a obrigação de convencer. Para mim foi isso. Sabe que me falaram num comentário, nossa, mas a cena de sexo tem 4 páginas. Aí eu falei, gente, como assim? Tem 4 páginas? Aí eu fui lá olhar, não tem não, gente, só tem 2. Não, tem 2, só 2. Pois é, foram contar o número de páginas que tinha. Não, foi no Kindle. Aí eu, gente, o que vocês têm contra a cena de sexo? E essa cena de sexo é baseada no filme... Nossa, gente, estou péssima. Com Mel Gibson, aquele do policial, que ele tá com a René Russo, é baseada nesse filme. Máquina Mortífera 4, se eu não me engano. Nossa! E outra coisa que eu ia, antes de chamar o Rogério bem rapidinho, que na página 98 e 99 tem uma cena que eu acho que é de luta. Não, uma cena que acho que é o primeiro rompante que ela tem, que eu também marquei, assim, que tem... contra a Cássia, né? A cena tem um time, quando ela agride a Cássia. Aquela cena tem um timing muito perfeito, assim, que tu consegue fazer a gente acompanhar a ação na velocidade que tu quer que a gente acompanhe a ação, sabe? Pelo menos comigo foi assim, foi perfeito esse timing. Agora, Rogério, por favor. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, Larissa. Gostei demais do seu livro e veja, aqui praticamente a gente lê mais, são os textos de terror, né? E, como já explicaram há muito tempo, tem tudo a ver, né? O terror, o horror, ele, se não é irmão do policial, pelo menos é um primo, né? Da investigação. E claro, eu vejo sempre o policial que você escreveu como um recheado de horror, né? O horror social, horror individual,
esse transtorno explosivo intermitente é assustador, né, muito mais que um lobisomem, né, porque em alguns casos ele pode acometer uma pessoa mais do que outras, e gostei demais então, dessa ligação que você faz com as mitologias, né, indígenas, a presença do candomblé e umbanda, né, dos guias, e a questão do horror social, né, o horror bem brasileiro, né, a gente talvez, não sei se é um estereótipo, mas a gente sabe mais do que outras pessoas do mundo o que é esse abismo social, essa violência, prostituição infantil e traumas, né, e o fanatismo religioso, que você pegou muito bem aí de Goiás. Bom, tem no Brasil inteiro, é claro, né, só que de São Paulo temos aberrações também gigantes. E Goiânia tem uma... Fogaréu, né? Goiás tem as festas religiosas de Goiás são muito fortes. Sim. Tanto que eu falo do fogaréu e eu falo em Irebu das Cavalhadas, que é uma festa religiosa também. E no terceiro eu estou falando sobre as congadas. E é muito forte. Aqui a população é muito conservadora, né? Então é muito grande essa parcela aí de conservadorismo para o catolicismo. Então, essa questão daquela mãe das irmãs gêmeas lá, que é um personagem muito assustador, tanto que ela é a causa, né, da ave fantasma, né, esse trauma bizarro. Então você vê que as duas irmãs, cada uma à sua maneira, como eu não conheço os termos técnicos, são doidas de pedra, né, são completamente alucinadas e as duas têm psicopatias graves. Sim, pode dizer mais tecnicamente, né? E é terrível, né? Uma mulher marcada com cicatrizes, e a irmã que vai tentar queimar a outra irmã e a mãe, aí você fica na dúvida durante muito tempo, será que elas morreram mesmo? Vão voltar? Cirurgia plástica? É um pouquinho do caminho do texto, né? E falei, então se recompuseram? Eu falei, não, vão ficar malucas o resto da vida, né? Cada uma à sua maneira, né? E uma tentando exterminar a outra ou dominar a outra. Quer dizer, essa situação também na falta de outra palavra original, é bem horrorosa, terrorífica, né? A Brianna a Brianna quer a atenção da Branca, que ela não tem, né? Então, a única forma que ela consegue E ela se acha muito boa, né, a Brianna. Ela salva os velhinhos, as pessoas que estão lá, né? Ela não tem essa cognição de que ela não está fazendo bem. E a gente a gente vê os perfis, assim, dos psicopatas, eles não estão nem aí, eles acham que eles estão fazendo o que é certo, eles não têm muito essa regra do certo e errado, eles fazem o que eles querem, né, e no que eles acreditam. Eu achei fantástico, é lógico, né, o óbvio, da personagem da Nanda, também por ter o transtorno, né, explosivo, e para combater aquelas assassinas impulsivas, ela também é impulsiva ao extremo, e eu acho estranho que alguns leitores tenham tentar racionalizar a Nanda. Gente, é uma pessoa que está no limite, né? Ela tem que se conter e muitas vezes não consegue, né, nesse impulso. E esse impulso é que vai, afinal de contas, uma força tão grande quanto o impulso da assassina é o impulso aí da policial. É uma guerra das demências aí, né? Um conflito que não sei como que as pessoas conseguem cobrar, falar, mas por que a Nanda não usou equipe? Eu falei, olha, porque é aquela pessoa com impulso, não, peraí, agora não preciso do meu time, sozinho eu vou resolver. Esse é o clássico policial, né? Sim. Tipo, eu vou sozinha, não vai. Não, eu não vou chamar... Vai dar merda. Eu vou esperar a minha equipe. Não, peraí, mas é só 5 minutos, tudo bem se eu for sozinha. É assim, Mas pelo menos no final ela manda uma mensagem, né? O povo chega lá. Graças a Deus, né, Juliana? E com certeza, por esse comportamento dela, que ela vai ser selecionada pela Jade. A Jade, a gente percebe, mas no final, ela está ali como uma selecionadora, ou tem algo maior, né? Que
que, é claro, eu também sou mais um que eu vou ler o Irebu também, né? É lógico, eu não posso deixar de saber para onde que ela vai, mas com certeza ela está lá escolhida pelo comportamento impulsivo, mas um instinto que funciona na hora de solucionar os problemas. E tem uma outra personagem feminina também que já fiquei curioso, né? Doutora Regina, né? Que aparece numa frase, isso foi bom. Realmente os homens aí, eles estão mais como um... Aí a gente vai ver um pouco da Jade. Dentro do contexto de Irebu, você vai entender um pouco o lado da Jade. Você vai entender a história da Jade, né? E aí você vai ver se ela é vilã ou não, que eu não acredito que a gente é nem vilão nem mocinho, a gente tem os dois dentro da gente. Às vezes a gente é vilãozinho, às vezes a gente é heróizinho, né? Amorzinho. Então você vai entender um pouco da Jade e como ela tá ali junto com a Nanda, e qual é a relação dela mesmo com a Nanda, né? Então, voltando, acho que eu falei, mas acho que não foi gravado antes da nossa conversa aí, que o Jorge eu achei interessante, porque eu tenho do meu lado um preconceito, né, com a força policial brasileira, né? Bom, eu sou de São Paulo, vocês não imaginam como que é assustador aqui, né? Mas o Jorge, pelo menos, ele não é um macho tóxico nesse ambiente policial que é arrepiante, né? Quando você vê um policial na rua, você fica assim, bem, tudo bem, não me atirem. Pelo menos eu tive o privilégio de ter um fenótipo brasileiro aí que disfarça, né? As condições sociais, ele mas... precisa, às vezes, dar freio na Nanda, que eu vi alguém falou, ele é o freio da Nanda. Mas ele precisa, como delegado, frear a Nanda, né? Porque, senão, a Nanda é doida, velho. Não, mas por isso que ela é cativante, que por isso que imagino eu que todos nós vamos ler o Irebu aqui, e talvez já numa próxima leitura, né, Irka, né, já... Não, pelo amor de Deus, votem no Irebu para o próximo ano, a eleição é em novembro, gente, não percam, vamos votar. Com certeza. E, de novo, gostando muito de mais referências, até aquelas referências populares que aqui em São Paulo também, um tempo atrás, tinha a musiquinha, né, do Hoje é Domingo, Pé de Cachimbo, e eu gostei que você me esclareceu que pé não é o verbo pedir. Eu também, que nem as crianças, eu sempre pensei que era o pé. Eu também. Pé de cachimbo, né? Que louco. Foi também um pé de cachimbo, a gente falava, tipo, o que é pé de cachimbo, né? Mas criança, não tem que criança, na imaginação, e gostei que, então, essa música também remete um tanto à questão intuitiva, né, do texto, né, que ali tem a intuição o tempo tendo em alta, né, por isso que também, de novo, essa questão de um primo dos contos de terror, que não é uma racionalização total, o vulto, é um personagem bem instintivo, intuitivo, ele está na rua, né? Ele é um morador de rua, né? Ele rapidamente ele percebe a questão do vulto, do fantasma do Urutau, do Urutau ser uma mulher, né? E a Nanda, apesar da impulsividade, é uma policial, tem aquela questão imagino eu, da academia de polícia, desenvolver uma racionalidade, e ali foi bom, né? Deve ser um homem, né? Como não sei a porcentagem, sei lá, 99% do serial killer, né? Então, através da intuição que vai sendo quebrada, né? Isso até a gente... eu imagino que todos nós ficamos surpresos. Eu falei, olha só, é uma mulher também, ave fantasma. Eu queria colocar essa coisa da mulher... sendo um assassino. Eu tinha visto pouco. Tem o livro da Paula Feb, que ela fala sobre isso. Então, assim, eu não conhecia muito na época, né? Eu não conhecia muito. Então, eu quis escrever uma assassina em série que eu acho que ia ser... André, né? Também tem. E ia ser muito... Assim, acho que ia ser... E ficou diferente, no meu caso, assim, para eu pesquisar e tudo, né? Se estudar um pouco mais, né, delas. Gente, acho que a Larissa tem que sair daqui a pouco, né, Larissa? 11h30.
Tá. 11 e pouquinho, vai passar aqui 11h45. Ela também mandou uma mensagem aqui, mas está tudo certo. Tem o Sotrate, que tem uma pergunta, e tem o Mário também, e depois a gente finaliza com as questões finais. Rapidinho, só um personagem que provavelmente vai passar batido, que é o Tuca, o irmão da Nanda. Eu acho que a diferença da Nanda para Branca é que a Nanda tem o Tuca. Então, eu sou muito emocionado quando eu leio aquela cena dele deitado nos pés da cama dela para ela não ser mais molestada. Nossa, arrancou lágrimas, agradeço, e fazer só uma menção aí num mar de homens tão asquerosos que a gente vê por aí. Ter um Tuca é muito legal mesmo. Valeu, Larissa. O Tuca e ele tá desesperado no final. Eu acho que ela vê muito isso, né? Porque a Nanda perdeu o marido, perdeu os avós, o pai é um idiota, perdeu a mãe, né? E aí vem a sobrinha, que é os olhos, né? Ela ama a Nanda ali, e a Nanda ama ela, né? E a Nanda entende que ela não tem aquele tempo que ela precisa ter com a família, né? E aí é muito desesperador ali para ela. Eu acho que nessa posição que ela está no final de Urutau, ela entende tudo que aconteceu, ela desvendou um crime, mas ela não tem um segundo de paz nesse, né? A expressão. Então ela tem ainda pelo menos essa unidade, né? Ela foi muito amada pelos avós, então, mas eu concordo com você. Eu acho que o ambiente familiar, por mais que o pai dela seja tóxico, no caso das gêmeas, o pai e a mãe são, né, muito problemáticos, né? Certo. Agora, Mário, por favor. Oi, Larissa, tudo bom? Adorei o livro, tá? Só fazer um comentário antes da minha pergunta, que vai ser breve também. Aí em cima do que o Rogério falou, do que vocês comentaram, né, desse perfil do policial dentro da delegacia, e eu fiquei muito espantado com a figura que apareceu no caso da Marielle, que é o delegado Rivaldo, que ele era um cara, né, que se fazia esse perfil de ser um delegado diferentão, ia falar com a família, se fazia de amigo, e o cara estava embarreirando as investigações, né? Então eu acho ele assim um personagem da vida real assustador, um cretino, né? E eu fiquei muito impressionado com aquilo. E eu queria comentar que eu achei que a mensagem no final da Nanda, né, para a equipe foi, para mim, assim, mostrou o aprendizado dela ao longo do livro, né? Eu adorei isso. Eu acho que ela não ficou só insistindo nos mesmos erros, né, e aprendeu. E a minha pergunta sobre a Nanda, eu adorei a personagem, como você... Eu senti que teve muito cuidado de construir uma personagem que é durona, que tem o problema lá do transtorno explosivo intermitente, mas que ela não soa assim masculinizada, né? Você fez algum trabalho específico para isso? Pesquisou? Se atentou em detalhes? Conversei com policiais, né? E é engraçado porque a gente tem essa imagem que vem enlatada dos Estados Unidos, porque se você for ver os policiais da França, da Espanha, da Alemanha, as policiais não são assim, né? Elas têm essa bagunça dentro da cabeça dela, tanto o que é muito impressionante no Mare of Easttown é que ela é totalmente bagunçada, coitada da Mare. Ela tem muitos problemas ali, né? E se você for pegar True Detective, a última temporada, a personagem tanto da mais nova quanto da Judy Foster, né? Cara, é impressionante a impulsividade que elas têm ali dentro delas, mas é dirigido por mulher. Então, assim, quando eu conversei com essas policiais, eu conversei com 2 policiais e um escrevente da polícia, né? Para compor o papel, porque assim, gente, a gente não tem exame de DNA em 2 dias, então assim, eu fugi dos trens de DNA, eu fugi de provas a gente tem um sistema unificado da polícia que é muito forte, e hoje, carteira você pode ver, quando você faz carteira de motorista, agora você põe os dedos, então tá tudo interligado hoje, né? Então isso ainda é um fator bom para quando você usa na polícia, mas tem coisas que eu não tenho o que fazer, então eu tive que fugir tudo disso.
E aí, no caso da Nanda, eu parti dessa premissa de conversar com mulheres e de ver eu como eu sou também na vida real, né? Às vezes a gente está mais para lá do que para cá, né? Hormônio, muito hormônio, estradiol, estrogênio. O cérebro da mulher é movido a estrogênio, né? Então, as cognições são mais... E a mulher já tem até estudo, ela consegue ter essa dimensão maior de várias coisas ao mesmo tempo, essa multidex, que é muito prejudicial para a gente, por causa do estrogênio. Mas, então, eu quis trabalhar essa personagem muito feminina, não feminina no sentido só de... a jardinagem vem para suavizar esse lado impulsivo da Nanda, porque uma pessoa que é muito impulsiva, ela não consegue muito ter uma dinâmica de cuidar de planta, e ela tem essas duas vertentes dela, né? Então, eu conversei com essas policiais, ela falou que a maioria são muito femininas, mas que na hora que estão em ação são muito contundentes, né? Então, são muito vaidosas. A Nanda não é vaidosa, mas as policiais em si, você fica impressionado, tanto que elas se cuidam mesmo, cuidam da imagem, e tem muito problema dentro da delegacia. E outra também, né, que eu acho que é sei lá, uma inovação, né, é um ambiente ainda muito masculino, né? Todo o ambiente da polícia é um ambiente... Jornalismo policial perícia, tudo que ali envolve é muito, muito, muito... Gente, impressionante. Conversando com a jornalista lá na Bienal, ela me disse, eu saí do jornalismo policial por causa disso, porque era extremamente masculino. Enfim, acaba que, não sei, mas eu imagino, né, de um jeito ou de outro, uma mulher, para conseguir se impor num ambiente assim, ela tem que ter uma certa rudeza, sei lá. E ainda ela dorme com o delegado, então você vê como é complicado essa dinâmica, muito, né? Porque aí você já tem fora de qualquer coisa que, tipo, tá com o chefe, tá com não sei o quê. Então certeza. Você tem todo esse lado, né? Esse olhar sexualizado sobre ela, né? Porque ela, enfim, não pode ter desejos. Se ela quer ser respeitada, ela não pode ter desejo, não pode fazer sexo, etc. Né? Mas uma coisa só que eu ia dizer por fim, antes de agradecer a Larissa, eu vou dizer que eu escrevi no chat, mas eu vou dizer, eu achei esse negócio do beijo, eu fiquei frustrada. Que beijo! O beijo que ela deu no Jorge e o Saulo descobriu que ela estava traindo. Gente, um beijo não é traição. Não, mas eu acho assim, na verdade, eu acho que na cabeça dela é uma culpa. Na verdade, não tem nem a dimensão que às vezes poderia ter, né? Mas eu acho que, como ela se sente muito culpada, e eu terapeutizada, ela fala, né, que a culpa é a primeira coisa que vem aí, não tem jeito, né? Então ela tenta, as pessoas ainda até brincam, nossa, pelo menos a Nanda está indo no psiquiatra. Não ajuda muito, mas vai. Então, assim, eu acho que a culpa dela é muito grande em relação a isso, né? Então ela vê depois, ela aprende que o Saulo tem uma outra faceta também. Então, o que é essa faceta do Saulo? E é só um beijo mesmo, e ela sempre foi apaixonada pelo Jorge, e apareceu o Saulo e ela tocou a vida. E aí é aquela coisa que você fica, eu acho que muito desse amor adolescente também, que a gente parece que não consegue sair da cabeça, né? Então ela tem essa culpa muito grande, e a essa culpa ela associa a morte, né? Sim. Então é muito forte isso. Eu passei por uma coisa semelhante, mas não nesse jeito, assim, no sentido da minha avó, de que quando minha avó morreu, eu estava muito depressiva. Então, eu me culpava porque eu não consegui dar a atenção que a minha avó precisava naqueles 10 últimos dias de vida dela ali, né? E aí a gente trabalha essa culpa e a gente associa a culpa à morte. É muito foda isso, velho. E aí foi isso que eu quis trazer um pouco para essa relação dela com o Saulo, né? Gente, vamos fazer a última foto, a Andréia lembrou, vamos fazer só mais uma fotinho aqui, todo mundo, bonitinho. Sorria para a câmera. 1, 2, 3 e... Feito! Agora eu vou printar aqui.
Larissa, gente, muito obrigada. Eu quero te agradecer muito, em nome de todos os Escurumeders. Com certeza a gente vai ler Irebu, não tem como a gente não ler Irebu. O clube funciona da seguinte forma: a gente faz uma eleição em novembro das obras que a gente vai ler no ano seguinte. Então vai todo mundo lá votar, pelo amor de Deus, que a gente precisa saber o resto dessa história. Obrigada pela presença. Acho que ficou bem claro que a gente amou teu livro. Gente, eu adorei, obrigada. Assim, eu tenho recebido tanta coisa boa de Urutau e estou muito feliz. Muito obrigada por ler. Pode falar de personagens que vocês não gostam, pode falar dos pontos que vocês não gostam. Eu não tenho problema. Foi meu primeiro livro policial, foi muito desafiador. E eu tenho só a agradecer esse livro. Me levou a outro patamar. Verdade. E assim, obrigada por estar aqui com a gente e ser essa pessoa assim, acessível, incrível. Enfim, compartilhar da tua experiência, que é uma coisa que eu acho que muita gente gostaria de ouvir. Se vocês quiserem, depois a gente conversa, quiser fazer qualquer outra coisa, né? Sobre essas coisas de publicação, né? Eu acho tão importante. A gente vai querer. E já vou aproveitar para convidar todo mundo, que é o próximo mês, outubro, a gente vai ler Frankenstein. Essa não aparece aqui, mas enfim, a minha câmera está com problema. Aqui. Apareceu. A gente vai ler Frankenstein, que era já para ter sido lido, mas aí, como eu tive alguns problemas, e que um mês a gente não se reuniu, e aí a gente vai ter a participação do Cid Vale, que é sempre uma pessoa incrível, que a gente gosta muito de ouvir, pesquisador e tal. Então, a leitura do mês de outubro, Frankenstein, já todos convidados, inclusive você, Larissa. Um beijo. Outubro eu estarei de férias, vamos ver o dia, eu venho. Tá, eu te aviso, pode deixar. Gente, muito obrigada, viu? Um beijo. E depois, se vocês lerem o Urutau e Irebu logo, vem depois me conversar comigo o que vocês acharam. Com certeza. Beijo. Beijo, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Valeu.